Boa noite, meus queridos irmãos do Nefas. Saudade demais de todos vocês. A pedido de Andréia, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos dessa doutrina maravilhosa, né? Dos ensinos, dos ensinamentos de nosso mestre maior, do nosso mestre Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o perdão. Perdão, a chave para a libertação. É muito importante o perdão, assim como é o amor. São as duas leis maravilhosas, né? Melhor, são várias leis de Deus, mas as mais importantes, as mais abrangentes amar e perdoar. São as coisas mais importantes que Jesus nos ensinou, sem as quais difícil entendermos os demais ensinamentos. Perdão, a chave para a libertação. Libertação de quê? Provavelmente da culpa. Culpa. Culpa de quê? Culpa de quem? Nossa, do nosso próximo? Culpa de Deus? Às vezes nós achamos que a culpa é de Deus, não é mesmo? Eu vou ler para vocês algumas coisas que nós escrevemos aqui. É importante para que a gente reflita e a gente vai intermeando com os comentários. Quando fomos criados por Deus, trouxemos em nossa consciência o conhecimento sobre Deus e suas leis. Todos nós temos, no fundo, a consciência de que há um ser maior que nos criou. Isso está lá, no fundo, acrisolado na semente divina que somos. Conscientes ou inconscientes, então, trazemos as leis divinas em nosso subconsciente, as quais se acendem como uma lanterna, gente. Como uma lanterna. Quando cometemos enganos ou quando violamos essas leis. E sempre que esta luz se acende, nos sentimos culpados. Porque infringimos uma lei de Deus. E mesmo que não tenhamos conhecimento sobre a lei divina, sobre o teor, sobre o texto da lei divina, a lanterna se acende e nos diz, você não devia ter feito isso. Ou então nos diz, você devia ter feito aquilo. Já notaram isso? Alguma coisa diz pra gente. Então, por mais ignorantes que sejamos ainda, e somos, né? Há alguma coisa que diz, eu acho que eu não devia ter feito assim. Eu acho que eu deveria ter feito daquela outra forma. A culpa do que fizemos ou do que deixamos de fazer pode nos causar dor incrível, quase insuportável, a qual nós chamamos de remorso. É horrível. O remorso nos leva às zonas umbralinas, o remorso nos machuca, o remorso nos tira consciência. Porque o remorso, na realidade, não nos permite analisar ou escolher o caminho para o refazimento. O remorso simplesmente machuca. O remorso simplesmente não vê saída. O remorso nos dói e não nos mostra como sair dele. Apenas remói os momentos que agimos ou que deixamos de agir de uma determinada forma. Ele nos impede achar o caminho do arrependimento. Remorso e arrependimento são coisas diferentes. O remorso, quando dominado pelo orgulho, pelo egoísmo e pelo ego exacerbado, nos leva a sofrimentos incríveis que transcendem a matéria, nos levando aos lamentos quase intermináveis nas zonas umbralinas. E esta dor somente é abrandada quando nos arrependemos do que fizemos ou do que deixamos de fazer. Quando nos afastamos dos vícios que nos levam a nos considerar perfeitos. Que vícios são esses? O orgulho e o egoísmo, pai de todos os demais vícios. Quando nos desvencilhamos desses vícios, nós conseguimos ver a realidade da pequenez que somos. Nós descemos do nosso pedestal para entender que somos pequenos demais.
Quando compreendemos por que fizemos e nos perdoamos, isso mesmo. Ou seja, quando entendemos que assim agimos porque somos ainda pequeninos e bem distantes da perfeição, gente, temos muito que caminhar ainda, então estaremos nos afastando do orgulho. Orgulho que nos faz pensar que somos importantes e intocáveis. E do egoísmo, que nos faz pensar que somos mais do que os outros e mais perfeitos. Pois é. E é neste momento, então, que começamos a compreender nossos enganos com humildade. Humildade. A humildade é o caminho. E então recomeçamos a reparar os danos causados por nossos atos. E então, numa primeira ótica, nós compreendemos que somos passíveis de enganos. Todos nós somos passíveis de enganos porque somos pequeninos. Porque somos ainda pequeninos e imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Então não há que apontar a alguém, você está errado. Você não devia ter feito isso. Porque eu sei o que está certo. Porque eu sou Senhora toda poderosa da verdade. Porque eu que sei como é certo, como é errado, ou como deve agir, ou como não deve. Não, eu sou imperfeita também. Então paremos de apontar o outro, paremos de acusar, paremos de dizer, você não devia ter feito isso e eu estou fazendo certo. Vamos nos analisar, vamos ser humildes. Devemos buscar a luz da nossa consciência, o alarme que nos avisa que agimos indevidamente ou deixamos de agir devidamente. 3. Ser humildes para compreender que nos enganamos, porque não somos perfeitos. Nos arrepender e passar a agir diferentemente. 5. Nos perdoar sinceramente e humildemente. Gente, não adianta nos arrependermos e continuarmos a agir da mesma forma. A confissão, eu cito aqui um detalhe, no rito católico, por exemplo, não apaga a chama da culpa e nem lide as consequências do ato. A penitência imposta pelos dirigentes católicos é um castigo? Sim, é um castigo, que não nos exime de reparar o mal que fizemos ou o bem que deixamos de fazer. Então, nos confessamos, nós vamos ao dirigente espiritual e confessamos o nosso equívoco e voltamos a fazer a mesma coisa. Pois é. Em que resolveu você se confessar? Você não se arrependeu. Você tem que se arrepender e se perdoar. Primeira coisa, eu não preciso de um dirigente espiritual para me perdoar. Deus sabe que eu estou arrependida e Deus, é claro que Deus é misericordioso, é pura misericórdia, Deus vai me perdoar. E eu vou me perdoar, porque eu vou compreender que fiz assim porque sou pequenina. Que agi assim porque ainda não compreendia. Eu não sou soberba, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou perfeita. Eu preciso compreender que sou pequena, eu me perdoo e quero refazer meus passos. E eu vou refazer meus passos. Precisamos nos perdoar compreendendo que somos crianças ainda ignorantes, que queremos melhorar, que queremos crescer, queremos aprender. Todos somos passíveis de erros, ao menos todos que estamos encarnados num orbe de prova e expiação como a Terra, né? O perdão a nós mesmos é prova de humildade perante Deus. Lembremos que quando Jesus auxiliou a mulher que estava sendo apedrejada, lembram? Ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos largaram as pedras e se retiraram. Mas Jesus disse também para a mulher, o quê? Vai e não peque mais. Não é isso? Então não adianta pedirmos perdão, nos arrependermos e voltarmos a cometer o mesmo equívoco. Este fato nos revela que todos temos nossos enganos, nossos erros, nossos pecados. Não devemos julgar nosso próximo, porque também podemos ser julgados. Não adianta o arrependimento se continuarmos a pecar, a errar. Bem, falamos assim do perdão aos nossos próprios enganos, aos nossos próprios pecados, o qual elimina a minha culpa, minha máxima culpa, né, do ato de constituição. Minha culpa, minha máxima culpa.
Não queremos essa culpa, queremos nos livrar desta culpa. E a única forma é nos perdoando, reconhecendo humildemente que pecamos, porque somos crianças inocentes, ignorantes, e não autossuficientes, poderosas e perfeitas, como muitos julgamos ser. Daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo tópico, tá bom? O primeiro tópico é perdoar a si mesmo. Esse é o primeiro passo para nos desvencilharmos daquilo que nos aflige, que é a culpa. Até já!